quantos de marketing, quantos de assessoria?
Tem uma expressão que eu aprendi que falta muito na minha vida. Você sempre pode fazer melhor. Por mais bem feito que já tenha sido, é bom tentar ensinar as pessoas de que sim, é possível fazer melhor. Bem-vindos a mais uma palestra do Eu Quero Investir. Quero agradecer o pessoal que está aqui presencialmente, você também que está online. Meu nome é Walter Manfro e hoje eu quero chamar também aqui Denis Vise, nosso economista. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Walter? Tudo bem, Manfro? Não, então, mais uma vez aí, vamos conversar um pouquinho aí com essa plateia linda e com esse Brasilzão aí que nos ouve. Show de bola! E o tema da palestra que nós vamos ministrar hoje é Brasil, a bola da vez. Não sei se você lembra, mas lá em 2009 saiu na revista The Economist, Brasil takes off, ou seja, Brasil vai decolar, né? E não deu nada certo para o Brasil depois daquela reportagem. Tomara que a gente não dê azar de novo agora, querendo apostar no Brasil, né? O que tu acha disso? Na verdade, a economia nos engana, né? Os movimentos, eles enganam o investidor que não está atento acaba tomando más decisões, né? 2009 foi um ano que nos enganou, 2019 foi um ano que nos enganou também, né? Todo mundo falava, 2019 é o ano que 2020 vai ser o ano melhor da década, do século, né? E sim, aconteceu algo que era imprevisível, a Covid, mas acabou pegando todo mundo aí desprevenido, né? Bom, e o que nós temos para essa palestra, então, para mostrar por que o Brasil é a bola da vez? Então, nós vamos trazer argumentos, nós vamos mostrar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os países emergentes, tá? O que está acontecendo nas eleições, o que afeta as eleições aqui no Brasil e que vai afetar também nos seus investimentos. Então, nós vamos trazer tudo isso aqui na nossa palestra. Fique conosco até o final. Mas, para começar, eu quero passar um pouquinho aqui de material institucional para vocês, né? Se você está chegando hoje aqui na EQI, quem é a EQI Investimentos? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Nós fundamos em 2008 a EQI Investimentos, na época nós éramos Índice Investimentos, tá? Nós começamos a distribuir investimentos de renda fixa e fundos em 2012, em 2014 nós criamos o portal Eu Quero Investir, em 2017 nós fizemos a implementação da consultoria Falcone na EQI Investimentos, onde nós trouxemos insumos da indústria organizacional da indústria para um escritório de investimentos, foi o primeiro escritório a fazer isso, inclusive. Em 2020, nós nos tornamos sócios do BTG Pactual e em 2022 nós estamos criando a nossa corretora de valores, um pouco da história da EQI Investimentos. E aqui nós temos também o nosso crescimento em valores administrados, né? Nós chegamos aí em agosto de 2022 em 17 bilhões de reais em valores administrados e um pouquinho dos nossos big numbers também. Nós temos mais de 60 mil clientes, são 17 bilhões de reais de assessoria e mais de 500 assessores aí, que provavelmente você foi convidado por um dos nossos assessores para assistir essa palestra, e se você quiser investir através da EQI, provavelmente um dos assessores vai entrar em contato com você também. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí do cenário econômico para 2022. Denis, como é que foi aí o desempenho dos principais ativos em agosto? Então, vamos lá. Em agosto, o ouro caiu um pouco, caiu 3%, o dólar permaneceu estável, a inflação caiu, né? A gente teve uma deflação em agosto, isso é bem único, é muito raro no Brasil a gente ter deflação, a gente teve deflação de 0,70 e alguma coisinha. As ações, elas foram muito bem, né? Foi um mês bom para as ações do Brasil, subiram 6%, o CDI deu em torno de 1%, os fundos imobiliários também foram muito bem, eles se valorizaram 5 e pouquinho, as ações nos Estados Unidos foram mal. Tá uma tragédia as ações dos Estados Unidos esse ano. A gente vê que a economia não está fácil, porque geralmente quando lá cai, aqui cai também. Agora, né, já puxando um pouquinho para a palestra, será que o Brasil é a bola da vez? Os Estados Unidos está caindo e aqui
está subindo, né? Já é um indicativo aí que tem uma coisa diferente. O índice de small caps, que são as pequenininhas da bolsa, as empresas menores, subiu bastante, né? Subiu quase 11%, e os bitcoins, né, as criptomoedas estão sofrendo bastante com o aumento do juro americano e caíram 13%, quase 14%. E por falar em Bitcoin, se nós pegarmos, aqui na próxima tela nós temos o acumulado do ano, né? É o que mais, é a maior queda, né? Amarga uma queda aí de 56% só do Bitcoin, né? 56% é bastante coisa, mas se a gente considerar que o Bitcoin é um ativo novo, né? Como assim novo? Já tem 10, 15 anos? Não, mas, né, pegando o mercado financeiro, é um ativo novo, é uma coisa que não existia. A volatilidade, ela é meio que normal, né, para ativos novos, que as pessoas ainda estão se acostumando. Então, vamos dizer assim, é uma queda, lógico que dá um frio na barriga bastante grande, mas para as criptomoedas, acho que ainda está dentro da normalidade, vamos dizer assim. Tá. E no acumulado do ano temos os indicadores dos outros indicadores aí, né? Do ouro, do dólar. Exatamente. O ano não está fácil, né? Ele é um ano de juros mais altos, é um ano de aumento de juro, tanto aqui no Brasil, né? Que em agosto agora a gente teve talvez a última alta da Selic, né? Foi para 13,75, mas no restante do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, todos ainda estão subindo juros. Então isso é muito ruim para ativos de risco, né? E é bom para ativos mais conservadores, né? Então a gente pode notar aí, por exemplo, que a renda fixa, a inflação, os juros aqui foram os melhores investimentos, né? Ao passo que as ações nos Estados Unidos e o índice small caps aqui está caindo bastante, e as bitcoins também no ano, né? Então está um ano bem, vamos dizer assim, bem atípico, né? Não no Brasil. No Brasil a gente já viu alta de juros várias vezes nos últimos 10 anos. Agora, nos Estados Unidos, é algo que não se via há muito tempo e a gente está vendo. Nós estamos acostumados. Para nós, até o juro. Não, para o brasileiro, 14. Inflação de 10, 12, tá tranquilo. Fichinha lá fora que o bicho tá pegando, que a galera não sabe como reagir mediante o ambiente inflacionário. E até por isso, talvez, esse conhecimento de causa, vamos assim dizer, meio que preparou o brasileiro, o investidor brasileiro e até os empresários brasileiros a lidar com com esse ambiente difícil mesmo, coisa que em outros países a galera não está acostumada não. Sim, no Brasil o empresário já bota o range de instabilidade aqui e lá embaixo. Lá nos Estados Unidos estavam acostumados com um range menor, começa a passar um pouquinho, eles já começam tremendo a base, né? Exatamente. E nós temos essa tabela aqui que mostra o rendimento nos últimos 11 anos. É uma tabela que a gente vem atualizando ela, e nós fizemos a atualização dela para 2022, parcial, até o final de agosto. E olha que interessante, ali mostra que o melhor investimento em 2021 foi as ações americanas, que subiu 26% em 2021. E agora em 2022 está caindo 17%. E é o pior investimento. Pior investimento, né? Essa tabela aí, ela é um mosaico, assim, ela inicialmente ela é um pouco difícil de visualizar, mas, por exemplo, vamos pegar aqui, pega aí o dólar, né? Pega o dólar que é o verdinho, né? O verdinho ali em 2011, né, rendeu 12%, aí depois, em 2012 foi 9%, depois em 2013 foi 15%, mas vejam como o verdinho ali, ele está lá ou lá por cima ou lá por baixo, né? 2014, 15 por cima, 2016, 17 por baixo, oscilando entre o melhor e o pior investimento. O mesmo ativo, o mesmo investimento, tem ano que ele ou é o melhor ou é o pior, né? Isso mostra que não existe classe de qual que é o melhor investimento. Não tem. Não tem qual que é o melhor investimento. Tem qual é o mais correto para você, né? Tem o melhor talvez desse ano, mas talvez não seja no próximo, né? E, enfim, o restante dos ativos mostra a mesma coisa, né? E aquele investidor que investe através de jornal e notícia, que vai ver os melhores investimentos do último ano, acaba se dando mal. Porque se vai sempre... Qual foi o melhor investimento do ano passado? Acabaria investindo em ações americanas, que a longo prazo é um bom investimento. Mas, por exemplo, o cara que investiu no final de 2021 estaria perdendo hoje 17%. Agora teria um momento melhor de investir. Então é sempre bom enxergar alguns meses, anos adiante antes de fazer um investimento, e é essa clareza que nós queremos trazer para você, investidor. A gente não olha para agora, onde investir agora. Tudo bem, a gente vai olhar onde investir agora,
tomando com base o que está para acontecer no mundo e colocando os ranges de risco. Pode acontecer isso, então esse investimento é melhor. Mas também pode acontecer isso aqui, que daí esses investimentos ficam melhor dentro desse range. Então é isso que a gente quer trazer para você, investidor, também. Isso, e na verdade também o viés do investidor brasileiro, do investidor normal, né, que não tem muito acesso à informação ou assessoria, ele acaba tomando suas decisões com base no histórico. E daí acaba sempre comprando caro e depois se desesperando e vendendo barato. O conhecimento que nós vamos trazer aqui de ciclo econômico, de que as coisas mudam e mudam rápido, e a gente tem que estar atento, faz com que a gente não utilize a análise histórica para tomar decisões, ou simplesmente análise histórica. A gente tem que estar ligado na inversão do ciclo, e pegar os ativos corretos para cada momento da economia. Fechou. Denis, vamos sentar agora para falar um pouco de macroeconomia, então? Vamos lá. Denis, o que está acontecendo no mundo? Explica aí para nós. Pergunta. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, que né? afeta diretamente o nosso bolso aqui no Brasil. Não, vamos lá. O que a gente teve nos últimos 2 anos acontecendo de maneira bem geral, assim, num zoom out? A gente teve a pandemia, né, algo imprevisível na história econômica, enfim, e depois de 2020 ali, os governos eles tiveram que reagir para segurar as pontas, né? Política do fecha tudo, do lockdown, lógico, fez reduzir a riqueza das pessoas, né? A produção caiu porque as pessoas não podiam sair de casa, né? Muito bem. Então, os governos eles tiveram que segurar as pontas como? Eles também não produzem dinheiro do nada, eles imprimem dinheiro, né? Então, os governos, para fazer aqueles auxílios, para gastar em hospitais, para gastar em um monte de coisa, até para segurar empresas, né? Empresas da Bolsa foram protegidas, enfim, grandes empresas foram protegidas também. Enfim, para tentar não deixar as pessoas desiludidas e as empresas quebrarem, eles imprimiram muito e muito dinheiro, tá? Então, eles priorizaram o curto prazo e queimaram o futuro, tá? Por quê? Porque essa impressão de dinheiro gerou inflação, tá? Pura e simplesmente assim. O que gera inflação? Impressão de dinheiro, tá? Lógico que tem lá as questões logísticas, né? A questão da guerra, a questão de várias... eu vou chamar até de pormenores, porque o principal fator que cria inflação é a impressão de dinheiro. Muito bem, isso aí todas as economias ocidentais fizeram, umas mais, outras menos. E daí essa inflação começou a aparecer e os bancos centrais tiveram que começar a reagir, né? Porque o investidor mais atento, enfim, quem estuda um pouquinho, sabe que a inflação é o imposto dos mais pobres, né? Os mais pobres ficam mais pobres ainda, né, com a inflação. É muito ruim para as empresas, as pessoas mais necessitadas. Então, vamos lá, o governo não pode deixar essa inflação subir, ele começa a subir juros, né? O Brasil, inclusive, foi um dos primeiros a subir juros, começou lá em março de 2021. Os Estados Unidos começou a subir juros em março de 2022, esse ano, não faz muito tempo. E a Europa começou a subir juros só em julho desse ano, faz um mês. E o pau já estava comendo, a inflação já estava bem alta. Estão atrasados, então. Estão bem atrasados. Bom, esse sobe e desce dos juros cria um ciclo econômico que influencia a inflação, influencia o produto também, o PIB, né? Conforme o juro sobe, as pessoas consomem menos, as empresas pegam menos recursos, a atividade econômica ela esfria. Então, o PIB, que é a produção, ela tende a cair quando o juro sobe, e vice-versa. O que a gente está vendo nos Estados Unidos? Nada mais do que o efeito do ciclo econômico, né? Eles imprimiram um monte de dinheiro, o Banco Central, o Fed, começou a subir juros, né? E esse juro mais alto está começando a criar uma recessão lá, né? E a gente pode ver aí na tela que os últimos 2 trimestres ali de 2022,
já temos uma recessão técnica lá, né? O produto, o PIB, enfim, está caindo, né? Não na base anualizada, mas na base trimestral já está caindo, eles já estão numa recessão pequena, mas estão, né? E, enfim. Aqui está a inflação dos Estados Unidos, né, que fechou 12 meses em quase 9%. Quase 9%, e isso aqui é maior, assim, para nós, 9% meu Deus, alguns anos atrás estava 9%. Lá nos Estados Unidos, essa inflação não era tão alta desde a década de 70, pessoal. Faz 40, 50 anos que os Estados Unidos não veem uma inflação dessa. Então, para eles é algo totalmente fora do que estão acostumados. Então, é algo muito sério, assim como na Europa. E por que os mercados estão cedendo também? Por quê? Porque com a alta dos juros americanos, os ativos de risco, eles naturalmente caem, eles ficam menos atrativos frente à renda fixa. Aí a galera começa a vender os ativos de risco e vão para os mais seguros. Tá? Então, tem muita gente que pergunta, tá, Denis, mas até onde vai esse sell-off? Até onde vai essas quedas nos mercados de ações, nos mercados internacionais? A resposta, a gente não vai saber antes, né? A gente vai saber depois que passou, mas a gente sabe qual é o gatilho. O gatilho é quando a inflação parar de subir, o Banco Central americano para de subir juros, e daí a gente vai ver uma folga, né? Vai ver um fôlego para os ativos de risco dali para frente. Mas até agora não tem sinal disso, não. Não, inclusive, esse movimento flight to quality, né, que é o voo para qualidade, ou seja, os investidores acabam indo. Por que eu vou investir em ativos de risco se eu ganho mais juro investindo, por exemplo, em títulos do Tesouro Americano, né? Isso acaba até abrindo oportunidades para nós brasileiros fazermos investimentos, por exemplo, em bonds lá fora, porque todo mundo está fugindo do risco. Para eles investir numa renda fixa do Brasil é arriscado. Nós somos um país que não tem grau de investimento lá para os Estados Unidos. Então, nós somos um investimento de risco, né? Investir em renda fixa no Brasil, para nós aqui é tranquilo. Mas para um americano, quando ele olha para o Brasil, ele olha risco. Então, quando começa a migrar, até mesmo de ativos de renda fixa, os ativos de renda fixa estão mais atrativos quando você tem aumento do juro americano. Então, desde que não sai do controle, acaba até abrindo oportunidades para nós aqui, mas vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos também a questão da Europa, né? A Europa vive uma tempestade perfeita. Lá o negócio tá complicado, né? Eu também não quero ser redundante, porque isso já saiu bastante, sim, né? Mas, enfim, tem a guerra da Ucrânia, todo mundo sabe, tem racionamento de energia. Inclusive, hoje ou ontem, o Putin disse que não vai mais fornecer gás para... Foi hoje, né? Não vai mais fornecer gás para a Europa se não tirar as sanções econômicas. Então, ele botou a mão no pescoço do Ocidente. A faca no pescoço e os europeus precisam daquele gás, né? Ainda estão no verão lá, mas daqui a pouco começa a chegar o inverno e a coisa vai apertar cada vez mais. Bom, ainda assim tem a crise hídrica lá, enfim, estão com problema de abastecimento de água, e tem as questões macroeconômicas, que são, eu diria, as mais graves, que na verdade é uma consequência disso tudo, né? Ou causa. Às vezes a questão macroeconômica também causa. O que acontece? A inflação lá está alta, eles imprimiram dinheiro, um monte de dinheiro no Covid, tiveram políticas duras de lockdowns, mais duras do que aqui, por exemplo. Isso fez a inflação disparar, só que o Banco Central lá ainda não reagiu. Por quê? Porque ele tem outros problemas para cuidar. Ele não quer, porque naturalmente se ele subir juros ele vai criar uma recessão, mas eles já estão no meio de uma recessão, já estão lá no meio de uma guerra com vários problemas. Então aumentar juros, o Banco Central Europeu ele está tendo que escolher entre criar uma recessão maior ou deixar a inflação comer a renda das pessoas. Ou cria uma recessão ou deixa a inflação corroer a renda das pessoas. E é uma decisão que não tem vencedores, né? Escolher o menos pior. E nem se sabe qual que é o menos pior. Criando, vamos dizer assim, para os governos, a inflação ela é melhor do que a recessão. Porque a inflação ela é disfarçada. A inflação você pode culpar a guerra, não os milhões de dólares que imprimiram em euros. Não, pode culpar a guerra, pode culpar o Putin, pode culpar um monte de coisa. Agora, o desemprego, né, a quebra, a falência de empresas,
tudo isso é mais difícil, está mais na cara, parece que está mais no controle do governo. Então, os governos, às vezes, podem optar por deixar a inflação correr, que é o caso dos governos europeus, a aumentar juros e criar uma recessão, né? Mas, basicamente, assim, a história é a mesma dos Estados Unidos, é a mesma do Brasil, só que eles estão relutantes em subir juros pelas questões, né, que estão vivendo naquele momento. E vindo para o sul do mundo, aqui para o nosso Brasil. Bom, o Brasil, por incrível que pareça, fez a lição de casa assim, ó, direitinho. Estamos acostumados já, né? Não. A gente já sabe lidar com recessão, inflação alta, aumento de juros. Conhecimento de causa. A equipe econômica, né? O Brasil adquiriu a independência do Banco Central não faz 2 anos. O Banco Central aqui é independente, então ele não está dependente das decisões políticas, apesar que, lógico, que o chefe do executivo influencia, o ministro da economia também influencia, mas o Banco Central ele tem independência, ele tem autonomia de ação. E, por causa disso, né, a inflação começou a comer solta e o nosso banqueiro central foi muito habilidoso e eles começaram a subir juros muito antes de todo o resto do mundo. Então, hoje a gente já está num patamar de controle inflacionário, né? A gente já está vendo deflação, para julho já tivemos, agosto, as expectativas já estão bem mais ancoradas. Lógico que a queda do preço dos combustíveis e tal, tudo isso auxiliou, mas o juro mais alto também ajudou para jogar essa inflação lá para baixo. E, pelas últimas comunicações aí do pessoal do Copom, é muito provável que a gente chegou no fim do ciclo de aperto monetário, ou seja, a Selic parou de subir, né? Então vai estacionar ali em 13,75, talvez mais 0,5% agora em setembro, mas estão ainda vendo, e daí provavelmente se encerrou essa alta, e isso, vamos dizer assim, então parou de piorar. Então, daqui para frente, a tendência é melhorar. Quando o juro sobe, a economia piora, quando o juro cai, a economia acelera. Então, lógico que eles não vão começar a baixar juros imediatamente, porque o resto do mundo ainda não está baixando juros, está muito longe disso. Então, a gente vai ter talvez alguns meses aí de juros estáveis, que é o que está mostrando esse gráfico, o gráfico anterior, para depois lá em junho, né, pelas nossas estimativas, em junho esse juro começar a cair. Esse aqui é o gráfico do juro, né? Isso, tinha passado por da inflação e voltei. Então, esse aqui do juro, tendência que caia para final de 2023. Isso. Começo da queda pela IKI Asset, né? As estimativas junho de 2023, início da queda da Selic. Tá bom. Então vai ficar num platô aí entre 13,75 e 14,25, dependendo da próxima reunião desse mês, né? E aqui nós temos a inflação, ó, que deu deflação mês passado, em julho, agosto, perspectiva de inflação de novo. Não saiu oficial ainda, não saiu oficial ainda. Mas, notoriamente, a inflação está sob controle. Pelo menos que mostra as projeções, né? Bem mais controlado do que estava meio ano, 1 ano atrás. Então, assim, ó, esse é um dos motivos que faz o Brasil ser a bola da vez. O ambiente macroeconômico está organizado. O PIB do Brasil ele veio baixo, mas saiu hoje até projeções para o PIB melhores do que as projeções passadas. Ou seja, pode surpreender ainda esse ano. Pode surpreender. Positivamente, né? Pode surpreender. E por que caiu? Por que caiu o PIB? Porque o juro mais alto ele joga o PIB para baixo. Não tem jeito. Essa aí é a nossa recessão, né? Só que é uma recessão branda, né? Com juro positivo ainda. Com resultados positivos e ainda com expectativa de melhora para o final do ano, né? Então nossa economia desaqueceu, mas os efeitos não estão tão duros quanto em outros locais. E, Denis, em março, nós fizemos essa projeção aqui do ciclo econômico e a gente nunca sabe certeiramente onde que o país está dentro do ciclo econômico. A gente sabe mais ou menos. Mas em março a gente fez essa projeção e a gente colocou o Brasil bem à frente dos Estados Unidos e Europa. Exato. Acertadamente. Sim. O Brasil já tinha começado a subir juro 1 ano antes. E se nós fizermos a atualização agora, como está hoje a questão Estados Unidos, União Europeia e Brasil no ciclo econômico, ele fica mais ou menos assim. Exato. Os Estados Unidos, né, eles estão com um tom bastante hawkish, que a gente diz,
que é um tom bastante duro de combate à inflação. Então, o mercado está esperando altas fortes ainda, né, até final do ano. Então, os Estados Unidos se colocou, ele mexeu com as expectativas do mercado, isso fez o mercado de ações afundar. Então, ele deu uma boa evoluída no ciclo. O Brasil, ele está paradinho ali, né, meio que em compasso de espera, porque se ele começar a reduzir juros antes dos Estados Unidos começarem a reduzir o deles, pode ter fuga de capitais. Né? Então, tem um benefício em manter juros altos. Temos que ficar aqui. Monitorando os Estados Unidos lá fora. Ficar monitorando eles. Exatamente. O negócio tem que ser mais ou menos em sintonia. E a Europa, ela deu um pequeno avanço, porque ela já começou, mas ainda não está mostrando muita vontade dessa postura hawkish, que é uma postura mais austera em relação à política monetária. Mas, enfim, as economias elas evoluíram aí no ciclo nesses últimos meses. Legal. E para nós chegarmos na nossa resposta, né, Brasil é a bola da vez, eu preparei aqui um mapa mundi, dá para dizer assim, né? Quem lembra do Atlas, né, da escola? Eu trouxe aqui porque o Brasil é um país emergente, ele depende de capital estrangeiro para os investimentos, não só investimentos financeiros, mas também investimento em empresas, no agronegócio e tudo mais. E o fluxo de capital internacional, ele gira o mundo. Ele vai para algum lugar. Quando você fecha a torneira de algum lugar, acaba sobrando para outro. Então nós vamos fazer um giro no mundo aqui, para nós enxergar para onde que o dinheiro não está indo e por que não está indo e para onde que ele vai acabar indo, né? O dinheiro do investimento. Então vamos falar aqui principalmente de países emergentes. Já falamos dos Estados Unidos, já falamos da Europa, vamos deixar os países do primeiro mundo de fora, vamos falar só dos emergentes aqui agora, tá? Isso, que inclusive são, vamos dizer assim, os concorrentes pela competição de dinheiro no mundo, né? Eu diria que os países desenvolvidos, eles têm espaço certo, né? Os principais fundos de pensão, né, os grandes investidores, eles mantêm lá a alocação 70%, 80%, 90% em mercado desenvolvido. E não vão trazer para um dinheiro de mercado desenvolvido, não vai vir para emergente. Fica lá. A alocação deles lá, né? Às vezes por questão até de mandato, por questão do regulamento dos fundos, né, que não deixa colocar em países emergentes. Então, a gente está disputando, na verdade, o dinheiro com os emergentes. Imagina você que um americano... Primeiro, os americanos, 95% deles investem em fundos, tá? Em fundos de investimento, tem financial advisors, que são os assessores de investimento lá. Normalmente eles fazem carteira administrada, fundos de investimento. Nesses fundos de investimento, eles não colocam 100% em renda fixa que nem no Brasil, porque o juro lá deles é baixo. Agora eles estão vendo um jurinho um pouquinho maior, mas ainda assim eles investem em mercado emergente, ações fora do Brasil, fora do país deles. Então, imagina que tem um fundo lá que diz no mandato do fundo, 30% dos recursos são para países emergentes, certo? 30% tem que ir para países emergentes. Então, ele vai para algum lugar esse dinheiro. Vamos ver para onde ele não vai e para onde que ele pode ir esse dinheiro. E por que ele não vai para alguns lugares? Por exemplo, olha só. Rússia. Rússia é um grande país emergente, um país que tem um vasto território, uma economia bem grande, só que tem sanções do Ocidente. Por questões óbvias, né? Depois da guerra da Ucrânia, muitos investimentos foram, inclusive, desfeitos. Não é que não vão fazer mais investimentos. Saiu o investimento de lá. Principalmente até grandes franquias. O McDonald's saiu de lá, a Pizza Hut saiu de lá, tantas outras empresas, que é dinheiro que saiu da Rússia. Então, hoje os Estados Unidos, tu não pode fazer investimento na Rússia, né? Então, o país, esses fundos, esse dinheiro não vai para um país que recebia muito capital estrangeiro. Então, o Ocidente acaba não investindo na Rússia. Rússia já é um lugar que o dinheiro não vai. Para onde mais que ir o dinheiro e também não está indo, né? Pode ir alguma coisa, mas vai menos. China. A China está passando por um momento de bastante intervenção no governo, principalmente em empresas listadas na bolsa. Isso gera muita instabilidade. Imagina você que é investidor, quer investir numa ação da bolsa de valores. Vamos investir aqui numa empresa da China. Mas daqui a pouco o governo pode botar lá uma canetada que prejudica a empresa, né? Que interfere na empresa, que pode até interferir nos lucros dela. Então acaba gerando essa instabilidade, menos capital é investido ali por causa do risco que aumenta. Tem também a questão da bolha imobiliária, né? Evergrande. A Evergrande, que
O que aconteceu? Quebrou, né? Quebrou praticamente, porque quebrou oficialmente. Começaram a se alavancar na questão de imóveis, construir bastante edifícios. Os chineses começaram a comprar imóveis porque os preços só subiam, cada vez mais. Tinha mais oferta de imóveis lá, e acabou que eles compravam imóveis na esperança de vender para alguém mais caro. Até que chegou o momento que não tinha mais para quem vender, a própria Evergrande começou a se alavancar imóveis e, antes de terminar o primeiro empreendimento, já estava construindo o segundo, terceiro, quarto, e ficava 4 gerações de empreendimentos sem concluir, tanto que hoje a China virou, inclusive, um cemitério de imóveis inacabados, que os preços desvalorizaram um monte, ninguém mais quer negociar, e a própria construtora acabou quebrando. Então isso gera mais instabilidade ainda no país. Isso. Toda bolha, como essa de imóveis, e como outras que a gente viu no mundo, elas são infladas pelo crédito. Tá? E o crédito, quem fomenta, quem permite, quem dá o primeiro passo é sempre o governo. O governo é que faz bolhas de crédito através dos seus bancos e dos seus bancos centrais. Então, o governo chinês estimulou muito através de crédito o setor imobiliário lá, criou uma bolha e, lógico, deu problema. Demorou um pouco, mas deu problema. E lá na China, a gente está tendo outros problemas, porque, veja, eles estão com juro baixo lá, lockdowns severos, né, política do Covid zero, lockdowns severos, e política de estímulo econômico, ou seja, imprimindo dinheiro. O que isso vai dar? Pessoal da plateia, o que vai dar? O pessoal em casa pode responder também. Vai dar o que deu em todas as outras economias, vai dar inflação, pessoal. A inflação lá nem começou a aparecer direito. Quando começar a aparecer, o Partido Comunista Chinês, ele vai ser ou obrigado a subir juros ou conviver com uma inflação alta e com rebeldia popular. Então não é um ambiente, vamos dizer assim, ó, me parece que a China está ainda mais atrás da curva ainda do que a Europa. Tá? Então não é estão mais atrasados no ciclo econômico. Então tem muita coisa, está cheirando mal, tem muita coisa ruim aí que pode vir. Né? Então, olhando para isso, o dinheiro tende a não ir para onde existe nebulosidade sobre o futuro. Então a China pode ser também mais um país emergente que recebe muito capital, acabar recebendo menos, ou receber capital de maior risco, que é sempre a menor fatia de uma alocação de investimentos. Né? É lógico também, pessoal, só para deixar claro, quando a gente olha assim o ciclo econômico, a gente está olhando assim para daqui a um ano e meio, 2, não estamos falando daqui a um mês, né? Às vezes tem gente que pode estar com posição comprada na China e tal, pensando, meu Deus, e agora? Vou ter que fazer. Não, a gente está olhando assim, às vezes a coisa demora para aparecer, né? Só fazendo esse adendo. Assustamos demais o pessoal. Não é para sair vendendo também. Um outro mercado que recebe bastante capital estrangeiro dentro dos emergentes é a Turquia. Só que a Turquia, o governo de lá está fazendo malabarismo no câmbio de uma maneira absurda. Então, está tendo intervenção do governo no câmbio. Né? Isso também gera instabilidade e acaba fazendo com que o dinheiro estrangeiro não vá para o país. Né? No caso da Turquia. E o câmbio controlado ele é um dos principais mecanismos que afetam a inflação também. Né? Quando o câmbio está muito desvalorizado, os preços internos disparam porque os importados ficam muito caros. Né? No caso da Turquia ali, a intervenção no mercado de câmbio nunca num país emergente, nunca é para deixar o câmbio conter a queda. Né? Sempre é para segurar, não deixar desvalorizar mais ainda. Né? E com certeza eles estão lidando com problema inflacionário também. África do Sul. África do Sul, não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado estava mais forte, eles estão passando por crise política lá, né? O ex-presidente deles foi preso, mas esse foi só o estupim. Foi o primeiro ex-presidente preso na África do Sul, assim como foi no Brasil, o Lula aqui também aconteceu, só que lá teve uma revolta popular muito grande, e em várias cidades, na capital também, e outras grandes cidades, começou a ter saque na rua, saque em lojas, e nada foi poupado.
Não foi só mercados que eles saquearam, não foi só loja de departamento. Clínicas médicas, escolas. Então, teve um caos lá. E essa instabilidade foi mais forte em 2021, mas ainda segue, né? Tanto que eu esqueci o nome do presidente lá, mas ele saiu do cargo, entrou o vice lá, e eles não estão conseguindo conter a população. E a África do Sul é um país emergente e hoje ele amarga um dos países com a maior desigualdade social e um dos maiores taxas de desemprego também. Então imagina, eu acho que tá 46% dos jovens estão desempregados e 36% dos adultos estão desempregados. Então pessoas desempregadas acabam o quê? Cara, não tem renda e acaba indo, vai saquear, tá insatisfeito com como está andando a economia, então isso gera uma crise política na África do Sul. Política, social, né? Não, onde está tendo caos e violência nas ruas, o dinheiro acaba saindo correndo também, porque você tem instabilidade e não sabe o que vai acontecer, né? Muito bem, vindo aqui um pouco para a América do Sul, nós temos a Colômbia, que também é um destino de dinheiro, de capital emergente. Só que o que acontece com a Colômbia, né? A Colômbia, ela é um mercado muito pequeno. É pequeno. Você não consegue entrar com muito dinheiro no mercado pequeno, porque se você começa a injetar muito dinheiro no mercado pequeno, o que acontece com os preços? Eles sobem. Então você vai comprar ações de uma empresa, rapidamente ela cresce. Então você não consegue colocar muito dinheiro ali, tá? Então tem pouca opção de ativos para você fazer. Outro mercado que recebe bastante dinheiro estrangeiro também aqui na América do Sul é os nossos vizinhos chilenos, tá? Só que eles também têm um mercado muito pequeno, com pouca opção de investimento. É um mercado onde você entra com alguns milhões, bilhões de dólares, você já inchou demais o mercado, você não consegue alocar mais recursos ali. Isso, pensando como um investidor só, pô, milhões ou bilhões é muito dinheiro, mas pensa num grande fundo como da BlackRock, que gere 10 trilhões de dólares. Se ele alocar 1% no Chile, leva a bolsa lá para o céu. Então, quando eles vão fazer a diversificação, eles colocam em percentuais, a Chile é 2%, Colômbia 2,5%, né? África do Sul 3%. Mas eles têm que alocar 30%, daí que vai o restante do dinheiro, né? Exato. E também no Chile, Manfro, a gente teve nesse domingo a rejeição da Constituinte lá, né, da proposta de emenda, da proposta de uma nova Constituição. Sim. Então isso aí é fator também que afasta o investidor. O investidor ele quer saber de certezas institucionais e não de mudanças institucionais. Às vezes ele prefere, não, tá ruim, beleza, mas pelo menos esse ruim eu sei que vai continuar assim. Ele não gosta de mudança das regras do jogo, né? Então isso aí afasta também. Tanto que tem no slide, né? Questões políticas também estão afastando o dinheiro lá, além do mercado ser pequeno. Se tivesse tudo ok no Chile, ainda assim, não é o melhor lugar para você colocar muito dinheiro. E tem as questões políticas ainda. Quem que restou então, Denis? Tá ali, né? Cara, Paulo Guedes falou. Fala aí. O Brasil está condenado a dar certo. Tu concorda com ele? Olha, eu fiz uma em outras palestras, né, eu estava falando exatamente sobre esse tema e eu comentava que o Brasil está ganhando de WO, né? Vamos dizer assim, os outros não vieram jogar e a gente ganhou. É mais ou menos isso. Estamos em quadra. Estamos em quadra, uniformizados e com o número certo de jogador, ganhamos. Parece que é isso, né? Mas daí eu comecei a refletir um pouquinho mais. Se a gente olhar nos últimos 7 anos, desde 2016, desde o impeachment da presidente Dilma, o Brasil vem numa agenda de reformas bem importantes, tá? Bem importantes, pessoal. A gente teve o teto dos gastos em 2016, a gente teve a reforma trabalhista em 2017. Pensa o que seria o mercado de trabalho se não tivesse aprovado, né, o trabalho temporário, né, o trabalho autônomo, o trabalho... Terceirização. Pensa o que seriam das empresas nessa crise da Covid. Elas não estariam de pé. Então, teve a reforma trabalhista, teve a lei de liberdade econômica, né, que tirou burocracias desnecessárias, que tornou o ambiente de negócios melhor. A gente teve a reforma da Previdência, a gente teve o marco do saneamento,
né, que vai trazer muitos investimentos. Tivemos a privatização da Eletrobras, tivemos a regulamentação do setor de cabotagem, muitas concessões, muitas privatizações. Então, o Brasil, ele adotou uma política diametralmente oposta às dos governos petistas, tá? Isso não traz resultados no curto prazo, não são medidas eleitoreiras, são medidas... Lógico, não estou dizendo que esse governo não faz medidas eleitoreiras, também faz. Mas essas que eu citei são reformas estruturantes que tiraram o peso do Estado, que era um mamute e ainda é, que sobrecarrega o empreendedor, que sobrecarrega o trabalhador, e esse mamute ele está diminuindo e está dando espaço para as pessoas fazerem o que elas precisam fazer, que é produzir, consumir, investir e poupar. É isso. Se o governo não atrapalhar essas 4 coisas, o país dá certo. Que é a tão falada a liberdade econômica, né? Então, tudo isso foi feito nos últimos 7 anos e agora está começando a aparecer. O investidor estrangeiro está começando a olhar, opa, o Brasil fez uma lição de casa interessante. E com isso, né, além dessa análise de que o Brasil fez a lição de casa, ele começa a olhar para os vizinhos, né, para os concorrentes e olhar, pô, aqui a porta fechada, aqui tem que colocar menos, aqui está muito instável. E o Brasil pode ser, né, não dá para dizer, não, vai vir todo o dinheiro para cá, claro que não, mas pode ser que vai receber mais capital estrangeiro e a depender de como vai ser o juro americano, porque, claro, o capital estrangeiro olha lá para fora também. Ele quer investir aqui no Brasil, mas se o juro lá fora começa a subir demais, vai ver como é que o Brasil vai se comportar quanto a isso. Mas mantendo a situação que o juro lá fora se controle e o Brasil continue fazendo a lição de casa, pode sim receber bastante investimento aqui, né? Sim, e tem um outro fator que que a crise, a pandemia trouxe, que já estava acontecendo, mas agora ficou mais evidente, que é o movimento de desglobalização. Tá? Que é o quê? As empresas, na globalização, as empresas elas começaram a sair dos Estados Unidos, Europa, foram para a Ásia para produzir manufaturas lá na Ásia, porque a mão de obra era muito mais barata. Então, a empresa se tornar uma multinacional longe de casa era bastante atrativo em termos de custo. Porém, com o Covid, né, e o fechamento das cadeias logísticas de suprimentos, o fechamento do comércio, dos mares, enfim, tudo isso elevou a incerteza se a empresa vai conseguir produzir, né? Veja, nos Estados Unidos, a indústria automobilística, ou aqui no Brasil também, não está conseguindo entregar carro porque falta chip, né? Pô, é um componente que não está sendo entregue e atrasa toda uma produção. Então, as empresas estão começando a perceber que é muito arriscado tu manter os teus fornecedores muito longe de você. Por isso, muitas empresas estão começando a pensar em vamos trazer nossos fornecedores para mais perto do nosso quintal, em zonas mais controladas, né? E daí o Brasil acaba sendo o quintal, né, da maior potência do mundo ainda, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente tem a América do Sul como o quintal dele. A maioria dos países tem boas relações com os Estados Unidos, porque uma coisa é você ter 90% do chip sendo produzido em Taiwan, que ameaça uma guerra com a China, que na verdade até essa produção de chips até acaba fazendo uma proteção por Taiwan, né, porque a China atacando ali, eles até se prejudicam mais, porque eles também são muito importadores de chips. Pô, imagina, celular, carro, aparelhos médicos de altíssima geração, né, de nova geração, tudo usa os chips transmissores, que 90% é feito em Taiwan. Então, é isso, acho que o Brasil Então, pegamos aí um pouco da macroeconomia, do que está acontecendo nos países desenvolvidos, olhamos um pouco para os países emergentes, né, o que está acontecendo em cada um deles e o que pode acontecer, tá? E a gente pega aqui uma fala do Putin de julho, que ele ameaçou em julho e concretizou hoje o que ele falou.
Ele falou o seguinte: a economia da riqueza imaginária está sendo inevitavelmente substituída pela economia dos ativos reais e tangíveis. Ou seja, na guerra, no extremo, nas necessidades, você troca 1000 ações de Facebook por alimento, por gás natural, por energia. Porque esses são os ativos tangíveis. Então, na situação que o mundo está se encontrando agora, com certeza os europeus eles trocam muitas ações tecnológicas pelo gás natural, né? E quem acaba se beneficiando são os países que têm os ativos tangíveis, ou seja, commodities agrícolas, petróleo, gás natural, os países têm sede desse tipo de insumo, né? Exatamente. Quando é tudo uma questão de juros e macroeconomia. Quando o juro está lá embaixo, qualquer coisa é ótimo investimento. Então, se uma empresa de tecnologia está dando 1% de rentabilidade sobre o capital, tá animal, tá muito bom. O juro está baixo, né? O juro está baixo. Agora, com o juro alto, não é qualquer negócio que é rentável. E daí, vamos dizer assim, os negócios mais estáveis, mais previsíveis, acabam se sobrepondo e se sobressaindo àqueles mais inovadores. Por isso que o Putin diz ali, a riqueza imaginária, que é na época da ilusão monetária. Nessa época acabou, o dinheiro barato acabou. Né? Então, sim, o investidor ele vai se dar melhor, muito provavelmente, trabalhando com ativos reais, de demanda genuína, real e mais previsível. O Warren Buffett já é um visionário, né? Se for acompanhar os investimentos dele, pergunta se ele investe em empresas de tecnologia. Se investe é muito pouco. O que ele gosta de investir? Coca-Cola, McDonald's, empresas que têm ativos reais de consumo, onde os seres humanos conseguem usufruir do investimento. Eu até me identifico um pouco com ele, sabe? Sabe que eu tenho 0 dinheiro em Bitcoin, né? Não, eu tenho alguns. Você tem alguma coisinha? Sim, aposto que o Warren Buffett não tem nada. Tu ia fazer algum comentário, não? Não. Até uma recomendação de livro, para quem gosta de ler aí, que o pessoal sempre pede, bom, recomenda um livro. Esse livro aqui, já chegou a ler A Revolta de Atlas, Denis? Não, mas está na lista. Quem escreveu ele foi, eu não sei como é que fala, Ayn Rand, né, eu acho que é. Ela é uma escritora, ela é russa, né, ela é do século XX, ela emigrou para os Estados Unidos, ela é uma cidadã americana, né, e ela fala o seguinte: você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, né? Ou seja, você pode até tomar decisões ruins no teu achismo, mas as consequências dessas decisões você vai ter que arcar. E a Europa parece que está arcando com essas decisões um pouco ruins que ela vem tomando, porque o Putin se sobressaiu nessa de trancar o gás para os europeus, e ele mostrou, aqui, a realidade é isso aqui, gás natural, sem isso aqui vocês morrem congelados, hein? Aí vem um comentário político, né, me parece muitas vezes que tanto os políticos quanto a população, elas vivem no mundo imaginário, e querem aquele mundo imaginário, só que a realidade ela é muito mais dura, e daí aquele ambiente imaginário acaba ruindo, né? Poxa, se o cara fornece X% do gás que os caras consomem, então fazer guerra com ele, óbvio que ele vai cortar, é a realidade. Mas economia verde, vamos plantar, enfim, vamos, aquela agenda ESG também, né? Vamos colocar painel solar, vamos colocar energia eólica, tudo isso é muito bom, só que demora muito, né? Não é assim para mudar a matriz energética de um continente, né? Então, eu acho que as pessoas se iludiram muito com essa agenda ambiental e agora a realidade está batendo a porta. E só para ter noção, né? O gás natural lá saiu de 50, 60 euros e está em 400. Não é coisa de dobrou. Multiplicou por 8 vezes, 10 vezes. Pensa na renda de uma família. E o inverno nem chegou ainda, né? E nem começou o inverno. Eles nem começaram a usar na potência máxima. Exatamente. E para quem quer saber um pouquinho mais, A Revolta de Atlas fala de... É um livro absurdo, só para vocês terem uma ideia.
O Congresso americano elegeu esse livro como o segundo melhor da história. Só perde para qual? Só perde para a Bíblia, segundo o Congresso americano. E ele é um livro que se passa nos Estados Unidos, a história dele é um romance, e ele fala que os empresários entraram em greve. Pô, como assim os empresários entraram em greve? Normalmente é o funcionário que entra em greve. No livro, os empresários entram em greve e mostra todas as consequências quando isso acontece. Para quem gosta de libertarismo, liberalismo, economias econômicas, menos Estado, né, mais o indivíduo, quem defende as liberdades vai adorar esse livro. Ele é bem extenso, mas ele é bem interessante de ler, e é que nem você assistir uma série, bem bacana, recomendo, tem na Amazon para vocês comprar e tudo mais. Vamos levantar um pouquinho agora, Denis? Eu cansei de ficar sentado. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, então, falamos de macroeconomia e tudo mais, como é que a gente coloca, né, isso em prática agora nos investimentos? Para isso, eu vou ajudar vocês, e em ritmo de Copa do Mundo, eu trouxe aqui uma analogia, que é o quê? Eu transformei os investimentos como se fossem jogadores de futebol. A sua carteira de investimentos é como se fosse um time de futebol. E você é o técnico. E nós podemos te ajudar a escalar os melhores jogadores, ou seja, os melhores ativos dentro da sua carteira. Vamos lá? Vamos lá. Por exemplo, olha só. Dentro do teu time ou da tua carteira de investimentos, você tem que ter os ativos que defendem a tua carteira, para quando as coisas não vão tão boas, não vão tão bem. Que seriam que nem os zagueiros no nosso time de futebol. Então, por exemplo, quem trabalha muito bem como defesa da tua carteira de investimentos são os ativos pós-fixados. Por quê? Quando a economia vai mal, o que acontece? Porque a inflação subiu, o juro sobe. Quais são os ativos que rendem conforme a variação do juro? Os ativos pós-fixados. E para você ter uma ideia, eu trouxe aqui um exemplo de investimento pós-fixado, que eu chamo isso aqui o zagueiro que não defende apenas. Ele sobe na área para cabecear. Porque ele rende CDI, que é a taxa de juros, mais um juro fixo de 4,5%. Estou falando do fundo microcrédito, que é um fundo de renda fixa, que rende CDI mais 4,5%. Em agosto, ele rendeu 1,51%. Não, pensa, eu estou só fazendo um cálculo aqui, pessoal. O CDI está quase em 14. Tu coloca mais 4,5 ali, dá 18? Dá mais de 18%. Pô, tá rendendo 18% ao ano em renda fixa. Isso. E ele é um investimento para 5 anos. Mesmo, mas o juro vai cair. Vocês falaram que vai para 10%, vai para 9%. Sim. Mas lembre-se que você está falando de um zagueiro. E é um zagueiro que mete gol. Porque enquanto o juro vai estar 10, você vai estar ganhando 14,5. Se o juro for para 9, você vai estar ganhando 13,5. Ou seja, você vai estar sempre ganhando a mais do que o CDI. Esse é um excelente pós-fixado para ter na tua carteira de investimentos. Muito bom. Vamos falar do lateral agora? Dentro do teu time de futebol, da tua carteira, você pode colocar um lateral também. Cafu. Eu botei o Roberto Carlos aí, mas o Cafu serve também. Roberto. Saudades, Roberto. Por que é o lateral? O lateral é aquele investimento que ajuda na defesa, mas ele também vai para o ataque. E o melhor exemplo de investimento para isso é a NTNB. Ou seja, os ativos atrelados à inflação. Quando as coisas vão mal, a inflação sobe, esse investimento atua na defesa, porque você vai rentabilizar a inflação. Se a inflação der 10, ele vai render os 10 mais um juro fixo. Se a inflação der 20, ele vai render os 20 mais um juro fixo. Agora, se o juro começa a cair, ou seja, a economia começa a ir bem, esse tipo de ativo aqui joga no ataque. Por quê? Se você comprar, por exemplo, adquirir a NTNB longa 2060, 2055, com a queda do juro, esses títulos se valorizam e se valorizam muito. Só para tu ter uma ideia, Denis, não sei se tu lembra, mas em 2018 nós tivemos também um ciclo de alta e queda dos juros logo após as eleições. O juro caiu bastante e esse título aqui, ele rentabilizou mais de 45% em 12 meses. Ou seja, nesse caso, ele jogou no ataque na tua carteira de investimentos. E aqui dá para incluir também as debêntures, né? A gente está tendo debêntures, pessoal, AAA, AA+, que são debêntures de extrema segurança, né? Do setor de transmissão, pagando IPCA mais 7, quase IPCA mais 7. Isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Então, aproveite porque, colocar um zagueiro que marca bem. Lateral, né, no caso. Isso, um lateral que marca bem e ainda faz gol. Joga no ataque. E essa farra dos juros vai acabar, né? Enquanto nós estamos com o juro alto, por isso que nós temos ativos que rendem tão bem. Quando o juro estava em 2%, nós não tínhamos NTNB IPCA mais 5,5%, debênture IPCA mais 7%, era IPCA mais 3%, IPCA mais 2%, porque juro e inflação estavam baixinhas, né?
Então, aproveitem agora, você pode comprar um ativo de longo prazo e que vai rentabilizar, vai ter essa rentabilidade por bastante tempo na tua carteira. Isso, até dado que a gente está bem no fim do ciclo de aperto monetário, pessoal, o ideal agora é alongar os prazos. Né? Se vocês têm CDBs de 1 ano, LCIs de 2 anos, vocês podem vender eles no mercado secundário. Se a sua corretora e banco não fazem isso, vocês tragam os investimentos para cá, a gente auxilia vocês a vender esses ativos e vamos comprar um CDB de 5, uma debênture de 10, uma NTNB de 15, enfim, temos que alongar os prazos para aproveitar essa taxa de juros por mais tempo. Porque se você ficar com ele, vou esperar vencer para renovar. Vai vencer em 2023, quando for renovar, o juro já caiu. Em vez de ganhar, por exemplo, hoje aqui, nós temos um pré-fixado que rende 14 ao ano. Quando o juro for para 10, ele vai render 10. Aí não adianta renovar. Quem joga no meio campo da tua carteira de investimento são os pré-fixados. Por quê? O pré-fixado, né, ele não importa o que acontece no mercado. Você vai ter aquela rentabilidade do início ao fim do investimento. Então, nós tivemos aqui, recentemente, um COI de bonds da Petrobras. Lembra que eu falei no início da palestra sobre os bonds? Os bonds é como se fosse você investir numa debênture aqui no Brasil. Só que ele negocia lá nos Estados Unidos e lá é chamado de bonds. Ele está rendendo 14% ao ano lá nos Estados Unidos. Só que esse investimento aqui é feito no Brasil, em reais, sem risco cambial nenhum. Só que como ele é uma operação estruturada, ele investe em bonds lá fora, né, em bonds da Petrobras, e você tem risco Petrobras no investimento. Ou seja, praticamente... Segurança da Petrobras, isso. Ou seja, praticamente a gente chama aqui de risco soberano, porque a Petrobras do governo praticamente se confundem aqui dentro da segurança. É muita segurança. E tem mais uma informação que eu vou passar para vocês. Quando você investe em bonds, é mais seguro você investir em bonds da Petrobras do que investir em debênture da Petrobras. Investir em debênture da Petrobras tem muita segurança. Mas por que o bonds traz mais segurança ainda? Porque, né, numa situação muito extrema, onde a Petrobras tem a dificuldade em cumprir suas obrigações, por exemplo, de pagar a sua dívida, primeiro ele tem que pagar os bonds e depois ele tem que pagar as debêntures. Né? Por quê? Isso aí está em contrato, está dentro lá das regras, porque se acontece da Petrobras se apertar financeiramente de pagar os investidores que investem nela, ele tem que pagar lá fora, porque os Estados Unidos exigem esse tipo de contrato. Senão, ele não deixa fazer essa negociação. Então, por isso que tem mais segurança ainda você investir em bonds do que até mesmo em debêntures. Mas a segurança é enorme, tanto num quanto no outro. E tem que lembrar que é 14% ao ano fixo, né? Se o dólar subir, se o dólar cair, não tem nada. É um pré-fixado normal, como se fosse um CDB, só que feito com uma casca, né? No qual dá acesso ao mercado internacional. Cara, e tem investidor que não gosta de investir em COI, né? Que já investiu em COI no passado, não gostou. Você tem que entender o seguinte, pessoal. O COI, ele é apenas um veículo de investimento, né? Poderíamos chamar isso aqui de fundo bonds da Petrobras. Só que o que acontece? O fundo, ele demora 60, 90 dias para ser estruturado. O COI demora 48 horas. O COI é mais rápido, é mais ágil. O que importa é o que tem dentro do COI, né? E não por ser COI ou ser fundo ou outra coisa. Então, vão se acostumando já que nós vamos ter cada vez mais investimentos feitos através de um certificado de operações estruturado, que poderia se chamar fundo, poderia ser outro tipo, mas o COI ele é rápido de ser estruturado. Imagina que nós esperássemos 90 dias para lançar esse produto. Imagina que o juro cai a final do mês. E ela para 10, aí perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Então, se você alguma vez investiu em COI e não gostou, porque o dinheiro ficou parado, ou era de renda variável, né, olha para o investimento, que esse aqui é de renda fixa, né, dentro da estrutura de COI. Tá bom? Os multimercados, eles também entram na classe dos ativos do meio campo, né? Por quê? Porque eles têm lá dentro dos multimercados, eles têm ativos de renda variável e ativos de renda fixa. Então, existem vários fundos de multimercado que vocês podem escolher, mas eles compõem a sua carteira ali, que gera equilíbrio na carteira de vocês. Só que o multimercado, né, ele não é que nem um CDB pré-fixado, que vai render certinho ali. O multimercado ele pode ter oscilação negativa, mas vai oscilar muito menos que um fundo de ações, por exemplo. E agora, pessoal, provavelmente a gente vai começar a entrar numa época boa para os fundos multimercados.
Porque os gestores de fundos multimercados no Brasil, eles sabem operar muito bem juros. Bolsa, mais ou menos, mas juros eles operam bem. E na alta dos juros é muito difícil de você ganhar dinheiro. Você se posicionando, né, como um gestor de multimercado e ganhar dinheiro na alta. Os caras ganham dinheiro na queda dos juros. Que daí você compra um NTNB, compra um pré-fixado, compra DI futuro, enfim, e você consegue capturar a queda dos juros. Então, nessa inversão, nesses próximos 8, 10 meses, eu imagino que seja um bom momento para se posicionar em multimercados do tipo macro, multimercado macro. Pegou a dica aí, então, né? E os atacantes? Denis, quem é que faz gol lá na frente, mas não volta para marcar, né? Essa aí é a renda variável. Né? A renda variável ela se beneficia também da queda dos juros, então a gente está começando a entrar, o juro ainda não começou a cair, tudo bem, é importante a gente se antecipar um pouco, sim. Então, para quem é um pouco mais sofisticado, que quer arriscar um pouquinho mais, acho que é legal começar a montar uma alocação, e daí podemos comprar, está tudo muito barato, né? Desde do mercado de ações, como o mercado de fundos imobiliários, né? Tem muito fundo imobiliário que está defasado, que está a 20%, 30% abaixo do seu valor patrimonial. Tem também as carteiras administradas de ações, né? Para quem quer comprar ação, não gosta de fundo, mas quer alguém ali tomando a decisão. Tem a carteira administrada, que a nossa Asset faz, né, faz a gestão dos ativos, né, e enfim, entrega tudo de mão beijada para vocês. Então, ainda assim, talvez entrar pesado, talvez ainda não é a hora, mas devagarinho, se a bolsa der uma queda, né, aproveite essas quedas e comece a fazer pequenas compras para tentar pegar essa inversão do ciclo econômico no Brasil. E para fechar o nosso time, está faltando só o goleiro. Quem é que atua no gol dentro do cenário dos investimentos? Pessoal, é muito importante, né, a gente cuida dos investimentos, percentual do CDI, carteira de ações, vai ter ações de energia, de dividendos, o fundo imobiliário, vai ter um pré-fixado. E muitos investidores esquecem do goleiro lá atrás. O goleiro, nesse caso, dentro do fundo de investimentos, é a blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial é o quê? É você, em caso de que tudo dê errado, tá? Acontece alguma coisa de um acidente com você, né? A gente fala de seguro de vida e tudo mais, é a blindagem patrimonial que cuida disso. Só para você ter uma ideia, normalmente aqui no Brasil, uma pessoa gasta até 10% do patrimônio em inventário. Custo de advogado, cartório, emolumentos e impostos, chega até 10%. Se você tem um patrimônio de R$1 milhão, por exemplo, acontece alguma coisa contigo, a tua família precisa arcar com R$100 mil para liberar o teu patrimônio. Um patrimônio maior, né, faz na mesma proporção. Se você não tem uma blindagem patrimonial, muitas vezes, teu dinheiro está em imóveis, em investimentos pouco líquidos, você acaba com a tua família, né? Imagina que acontece alguma coisa com você ou com o dono dos recursos, a conta é congelada, ninguém consegue mexer naqueles recursos, né? Até que saia um inventário, mas para fazer o inventário precisa desembolsar. Aí fica aquele ciclo vicioso que ninguém sabe o que fazer, pega dinheiro emprestado, vai no banco, liquida algum imóvel pela metade do preço, né, para liberar os recursos e tudo mais. A blindagem patrimonial te previne disso tudo. Por quê? Você pode fazer uma blindagem patrimonial para você, né? Você faz ela por 10 anos, você paga por 10 anos ela, se acontece alguma coisa contigo, a tua família recebe esse valor para arcar com custos, e caso não acontecer nada com você, que é bem provável que não aconteça, você recebe o valor corrigido, todo o valor que você aportou. Então, é ótimo para ti, porque já cansei estou há 12 anos no mercado financeiro. Algumas vezes já aconteceu, né, de clientes meus vir a falecer e tudo mais, e vinha a esposa desesperada. Não quero ser teu cliente, não. Vem a família, às vezes, desesperada, que precisa do recurso, alguma coisa, e não tinha blindagem patrimonial. Então é importante ter, é aquela coisa, que nem seguro de carro, tu tem para não querer usar, né? E aqui você pode usar e ainda recebe o valor de volta. A blindagem patrimonial não é que nem seguro de vida que você faz no banco, que é aquele provisório, né? Que você faz... Pagou, perdeu. Pagou, perdeu, né? É seguro de morte aquilo lá. Isso aqui não. Você faz uma blindagem e você pode fazer, inclusive, também de sucessão patrimonial. Nós não somos imortais, né, pessoal? E a gente quer construir patrimônio para deixar para os nossos filhos e netos.
E você também, além disso aqui, não protege só em falecimento, também para você já precaver a tua sucessão patrimonial e para fazer essa sucessão pagando menos impostos. Então, o goleiro da tua carteira de investimentos é muito importante e você pode falar com um profissional aqui da IQI que te ajuda a fazer. Ele faz uma reunião, personaliza para ti toda essa blindagem, normalmente é 1, 2, 3 reuniões, e você pode fazer uma reunião dessas sem compromisso nenhum. Ele vai avaliar qual é o melhor caminho para você fazer isso. Às vezes tem que fazer uma offshore, dependendo do teu patrimônio, às vezes você tem que, uma simples blindagem patrimonial já resolve, e ele projeta teu patrimônio futuro também. Então isso aqui é bem importante, se você não tem ainda, fala com o teu assessor de investimentos para você fazer uma reunião dessa. E é para todas as idades, né? Sim. Por exemplo, eu tenho isso que você falou, Manfro, e também contra doenças graves e tal, tem uma pólice acidente, invalidez também. Eu sei que é chato comentar, pessoal, mas é o que pode... A vida como ela é, né? Não, e é o que pode acabar com o teu patrimônio, né, por questões que acontecem da vida, né? Pô, você, né, às vezes tem que utilizar teu recurso para se tratar e tal. Então, eu tenho o meu. Eu fiz lá uma pólice de R$1 milhão e pago 300, 400 pila por mês. Bem acessível. É isso aí. Pessoal, então como é que fica o time, né? Fica ali os zagueiros, bota um CDB, pós-fixado, o fundo microcrédito, CDI mais 4,5, você forma teus zagueiros. Nos laterais, você pode colocar uma NTNB e uma debenture, Cafu e Roberto Carlos, um de cada lado. No meio campo, você coloca o COI Petro pré-fixado como na volância. Um pouquinho mais à frente, jogando mais no ataque, mas ainda no meio campo, os multimercados. No ataque, tu vai ter uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários. E no gol, você coloca uma blindagem patrimonial para defender, né, que é a última defesa. E com isso, você forma o teu time, ou seja, a tua carteira de investimentos bem diversificada. Tá? E o que acontece? Quando a inflação e o juro está alto, os pós-fixados e os ativos IPCA mais defendem a tua carteira. Tá? Então, se o juro permanecer alto por mais tempo, a gente acha que vai cair lá em junho, mas acontece alguma coisa, o juro fica alto mais tempo, quem vai defender a tua carteira são esses dois ativos aqui. Tem que ter na tua carteira os zagueiros laterais ali para compor bem a defesa. Se a inflação e o juro cair, ficarem baixos, quais são os ativos que se sobressaem? Pré-fixados, a NTNB, daí joga no ataque, as ações, os fundos imobiliários e os multimercados. Então, compor essa carteira dentro do teu perfil, você vai ter bons retornos. E olha só como é que nós tivemos aqui, a letra ficou pequena, vou olhar para cá. Alguns investimentos interessantes esse ano. Olha só que interessante. Lá em fevereiro, nós tivemos um CRADA BVAP CDI mais 5,3. Melhor ainda que o microcrédito. Olha ali. E é isento, né? E é isento de imposto de renda. Tivemos a debênture da Anemos, IPCA mais 7% ao ano, e isento de imposto de renda também. Em março, nós tivemos a debênture da Alcoeste, IPCA mais 8,13, isento de imposto de renda. E o CRA da Gol Plus CDI mais 4. Em abril, debênture da TESC, IPCA mais 7, isento de imposto de renda. Olha, em maio, nós tivemos o fundo imobiliário HGLG, nós compramos ele por R$ 160,51 e ele já está a R$ 176. Então já subiu de lá para cá, fora o dividendo que ele já veio pagando. E o fundo Forê, que ele tem perspectiva de render 40% ao ano. Isso aqui também foi uma loucura, né? Isso aqui não é brincadeira. Mas como é que funciona esse fundo, né? Um fundo para 10 anos e é um fundo que não permite resgate antes. Então tu coloca o valor lá e deixa, mas é para render 40% ao ano. De 25% a 40% ao ano. Em junho, nós tivemos o CDB Master a 16% ao ano, porque olha como o juro subiu, né? Esse aqui é o juro futuro, essa linha preta. Olha como subiu o juro, nós conseguimos CDB a 16%. E a NTNB chegou a bater IPCA mais 5,8%. Quem aproveitou aqui também fez uma ótima compra. Teve alguns dias aí que até foi um pouquinho mais. Teve, né? Aí nós tivemos, em julho, o Tactical Bonds, que é um fundo pré-fixado a 17% ao ano. Um fundo para 5 anos também. Excelente esse aqui, né? Pré-fixado a 17 é só no tempo, nos 15 anos de mercado, eu só lembro uma vez que teve isso, que foi bem no impeachment da Dilma. 2015, foi. Então demorou 7 anos para acontecer de novo. Sim. Isso aqui, pessoal, não acontece, isso aqui é muito raro. Aqui nós tivemos, então, uma queda do juro futuro, né? Uma perspectiva do juro teve uma queda, e em agosto nós tivemos a renda fixa pré-mensal,
de 15,25% ao ano e o microcrédito CDI mais 4,5%. Daí tu vai me dizer, pô, mas lá peguei 17%, por que tá dizendo que 15,25% é bom? Porque as condições de mercado mudam. Daqui a pouco, se o Brasil continuar melhorando e as condições de mercado continuar melhorando, quanto mais o Brasil melhora, mais o juro cai. Então, essas oportunidades vão diminuindo. Então, o 15,25 agora pode ser excelente. Como é que vai estar em outubro e novembro o juro futuro, né? A taxa Selic, a gente sabe quanto está, mas e o futuro quanto vai estar? Então, aproveitar essas oportunidades como está o juro agora, são excelentes para compor a sua carteira. É isso aí. É isso aí. Inclusive, até a gente fala o seguinte, você ainda investe no banco, né? Lá no banco, normalmente não vai ter esses investimentos. Até tem, mas eles oferecem para investidores acima de 10, 20, 30 milhões de capital investido. Você tem que ter um relacionamento excepcional com o teu banco. E muitas vezes, nem assim, você recebe uma ligação do teu gerente te oferecendo esse tipo de investimento. Alguns deles são exclusivos nossos da IQI, alguns outros estão disponíveis no mercado. Mas a gente sempre fala, se você ainda investe no banco e quer aproveitar essas oportunidades, vem para a IQI que você vai ter um assessor que vai te oferecer essas oportunidades. Quer falar de eleições? Meu Deus. Aí complica. Mas nós temos aqui algumas informações bem tranquilas sobre eleições, tá? A gente pode ver que foi feita uma pesquisa, né? O pessoal da Equiast fez junto com a Quest, e eles viram que fizeram a seguinte pergunta para os eleitores: qual que é a tua maior preocupação, né, para o Brasil? E 40% dos eleitores responderam que a maior preocupação deles é questão econômica. Questão de economia é a maior preocupação. Isso me parece que até inverteu, porque nas outras eleições era outros, né? Segurança, educação, saúde e tal. Corrupção também ali em 2018. Corrupção está em 8%, né? Então as pessoas não é mais um problema. Não é mais um problema. Em segundo, há problemas sociais, né? Que é o quê? Pessoas na rua, pobreza. Né? Pobreza. Saúde e pandemia está em 13%, já foi maior lá em janeiro, início do ano, mas deu uma diminuída. E, é claro, a economia está mais evidente, as pessoas estão vendo mais. Você vai no supermercado, você vê os preços mais caros, você viu que o preço do carro 0 km subiu, os imóveis subiram, o IGPM disparou, quem mora de aluguel viu como é que foi a correção imobiliária. Quem tem empresa, galpão logístico, viu como as correções imobiliárias foram altas. Então, a economia começou e bateu na porta das pessoas, né? Então, naturalmente, com certeza é uma preocupação. Então, quem tiver as melhores propostas econômicas, bem provavelmente que vão atrair mais a atenção dos eleitores. E nós tivemos aqui também um estudo que mostra o seguinte: taxa de aprovação do governo. Olha só. Aqui mostra que se o governo tem uma taxa de aprovação entre 35% a 40%, ele tem aproximadamente entre 36% e 58% de chance de reeleição. Né? A reeleição está atrelada à taxa de aprovação. Exatamente. Então, estatisticamente falando. O governo Bolsonaro ficou entre 31% e 35% de aprovação, ou seja, 35% das pessoas aprovavam o governo Bolsonaro como ótimo e bom. Quando isso aconteceu no passado, quando o governo atual ia para a reeleição e ele tinha esse tipo de taxa de aprovação, em 50% dos casos aproximadamente, o candidato se elege. Mas daí tu vai me dizer, não disse nada então, né? Se dá 50%, então continua na incerteza. Joga a moeda. Não tem como dizer, as pesquisas estão mostrando aí como é que tá os candidatos, começou agora os debates presidenciais, e assistir os debates parece que é um circo, né? Um querendo falar melhor, mais bonito, para o outro, praticamente eles estão falando já para os próprios convertidos, né? Então, todo mundo está lutando aí pelos votos dos indecisos, e vamos ver como é que vai ser até o fim das eleições. Então tá aqui alguma coisa sobre eleição, não vamos nos aprofundar mais nisso. Porque dá problema. Mas uma coisa eu posso garantir, vai haver a Brasil depois da eleição, né? O Brasil vai continuar sendo o Brasil, um pouco melhor, um pouco pior, dependendo, né, do candidato, enfim, mas a gente vai sobreviver. É isso aí. Então, eu faço das palavras do Paulo Guedes também, eu acho que o Brasil realmente está fadado a dar certo, é um país que fez a lição de casa e pode subir bastante. Agora eu quero falar um pouquinho aí para o pessoal, já estamos no fim da nossa palestra, né, já passou um pouquinho do horário, já estamos finalizando, do planejamento de longo prazo. A gente também falou de montar carteira, de colocar uma blindagem patrimonial, se tudo é errado.
E eu agora quero falar se tudo der certo, né? Se você for viver até os 90, 100 anos, 80 anos, não sei, mas o planejamento de longo prazo. Só para você ter uma ideia, Denis, um estudo do IBGE mostrou o seguinte: apenas 1% dos aposentados no Brasil são independentes financeiramente. 1%. 1%. Então, todos os aposentados que você conhece, façam um estudo aí. Quantos que são independentes financeiramente? São aposentados e curtem a aposentadoria com o seu recurso. Apenas 1% no Brasil. 25% são obrigados a trabalhar depois de aposentados para poder manter o padrão de vida, comprar remédio, poder pagar aluguel, a moradia. 28% dependem de caridade para viver, provavelmente são as pessoas mais carentes, mais pobres, e 46% dependem de parentes. Parentes, Filhos. aqui entra filhos, irmãos, para poder manter o padrão de vida após a aposentadoria. Nós da IQI Investimentos queremos cada vez mais trazer mais e mais pessoas para a pequena fatia de 1% e aumentar essa fatia de pessoas que consigam se aposentar e usufruir da aposentadoria. Mas o que falta normalmente para as pessoas é planejamento de longo prazo. As pessoas não se planejam. Eu já cansei de atender pessoas com 45, 50 anos que pensavam o seguinte: meu Deus, se eu tivesse aprendido isso quando eu tinha 20, 30 anos. Né? E para isso, nós criamos uma planilha de investimentos, tá? Que ela é uma planilha que faz o planejamento de longo prazo para o investidor. Tá? E como é que a gente vai fazer, Gui? A gente vai deixar o link da planilha? Então, a gente já colocou ali o link da planilha para vocês poderem baixar ela e usufruir. Mas eu quero mostrar a planilha para o pessoal. Qual computador que eu posso usar? Só para mostrar. Naquele lá? Então tá. Vou lá mostrar a planilha para o pessoal. Aqui, pessoal. Bom, eu saí de cena, né, mas vocês estão olhando a planilha aqui. Como é que ela funciona, tá? Só para eu explicar para vocês. Olha só. Primeiro, você tem que fazer uma cópia para editar a planilha, tá? Você faz uma cópia, daí você pode fazer o que você quiser com ela. E só preencha as células verdes. Não preencha as outras células, que tem conta, fórmula e tudo mais. Aqui você coloca a tua idade atual. Vamos dizer que você tem 30 anos. E a idade da aposentadoria que você acredita que vai se aposentar, 65 anos. Coloca aqui também a tua expectativa de vida. Vamos dizer que você vai viver até os 100 anos. Aqui você coloca patrimônio financeiro atual. Você coloca quanto dinheiro que você tem hoje, tá? Quanto dinheiro que você tem hoje líquido. Vamos dizer que você tem 100 mil reais hoje em investimentos. E vamos dizer, né, que você aqui está perguntando o valor destinado à aposentadoria hoje. Quanto que você deposita mensalmente no seu planejamento de longo prazo? Vamos imaginar que você não coloca nada. Você não coloca nenhum valor para longo prazo. Aqui está pedindo se você tem alguma renda passiva, de aluguel, pensão, dividendos, alguma coisa. Vamos colocar que você não tenha. E a renda esperada na aposentadoria, ou seja, se você paga INSS. Vamos colocar que você paga INSS para um salário mínimo. E aqui nessa coluninha aqui, renda mensal desejada na aposentadoria. Isso aqui mostra o quê? Mostra quanto que você quer retirar depois de aposentado, né, que vai cobrir teu custo de vida. Vamos colocar que é 10 mil reais. Então, aqui nós temos algumas premissas econômicas interessantes. Você vai investir por 35 anos. Como você não faz depósito mensal, coloquei aqui, você não coloca nada, os teus 100 mil reais vão ficar valorizando por 35 anos. Quanto vai valorizar? A 10% ao ano. Isso vai se transformar, depois de 35 anos, em R$ 2.810.000. Quando você for resgatar os teus valores, você vai resgatar 10 mil reais por mês. Só que daqui 35 anos, corrigindo pela inflação, uma inflação de 5% ao ano, esses 10 mil significam 55 mil reais. Não é 10 mil, é 55 mil. Então, nesse caso aqui, pessoal, ao fazer esse resgate de 55 mil reais, o teu dinheiro vai acabar quando você fizer 70 anos, se você resgatar 10 mil reais por mês. Essa pessoa aqui não tem planejamento nenhum de investimento. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que fazer um planejamento. Se esse investidor colocar R$ 1.000 por mês, todos os meses, pelos próximos 35 anos,
Opa, agora ele já vai acumular R$ 8.406.000, e esse dinheiro, mesmo ele resgatando 10 mil por mês, que daqui 35 anos vai ser 55 mil, esse dinheiro vai durar até os 90 anos dele. E assim vocês podem brincar nessa planilha e colocar um valor maior ou um valor menor de depósito mensal. O importante é você chegar no final e você ver se esse dinheiro vai aguentar até a tua expectativa de vida ou não. O ideal é que passe, né? Porque senão o cara fica com o reloginho ali. Tô chegando perto dos 90, não posso ver mais isso. Eu tenho um amigo meu Complicado, que fala para mim o seguinte: eu já tenho dinheiro suficiente para viver a minha vida toda. Só tenho que morrer amanhã. Tá certo? Então, faça esse planejamento, baixem a planilha. Se você tiver um assessor de investimentos, fala com ele também para te ajudar a usar e fazer esse planejamento. Eu acho que nós conseguimos falar aqui de macroeconomia, da questão do mundo, como é que está o Brasil, aonde investir, goleiro, zagueiro, lateral e até planejamento de longo prazo. Nós conseguimos ir... Em 1h20. Nós conseguimos compor bem como montar a carteira e um planejamento, né? Alguma consideração, Denis? Não, eu acho que é isso. Acho que é isso. A gente está se encaminhando aí para o segundo semestre do ano. É um semestre com eleições. Eu acho que o investidor, as oportunidades hoje, elas são muito, muito melhores do que um ano atrás. Muito melhores. Mas o que eu vejo é o pessoal se acolhendo no sentido de se encolhendo, dizendo, não, vamos esperar as eleições, vamos esperar o ambiente ficar mais tranquilo. Pessoal, quando o ambiente estiver tranquilo, esse juro vai estar lá em 7, 8. Não perca as oportunidades. Se vocês, né, estão com dúvidas, fale com o seu assessor de investimento. Ele vai te trazer informação, vai te trazer gráfico, vai te trazer planilha e vai te mostrar quais os melhores caminhos que você pode percorrer para não deixar as oportunidades na mesa. Show de bola. E para finalizar aqui, quero deixar a mensagem né, que quando você investe na IQ Investimentos, a gente passa análise de cenário para vocês, que é um pouco que a gente fez aqui hoje. A gente passa também identificação de oportunidades, seleção de ativos, a gente filtra os ativos para vocês, e claro que é sempre o investidor que faz a escolha, controle de riscos, otimização de impostos, avaliação de resultados. Tudo isso a EQI pode fazer para vocês junto com um assessor. Então, faça as palavras do Galvão também, a minha aqui, invista em suas escolhas e vem para a EQI Investimentos. E quero agradecer vocês aí por esse tempo que tem ficado conosco essa noite aí. Muito obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite.